Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 4. Você que está aí atrás me ouve bem? Amém? Aleluia. Mateus capítulo 5, verso 4, a Bíblia diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Outras traduções diz: Felizes os que choram, porque serão consolados. Deus, obrigado pela tua santa e gloriosa palavra. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos neste lugar. Obrigado por poder, de portas abertas, cultuar ao Senhor. Obrigado pela tua graça que tem nos sustentado. Pedimos ao Senhor que fale conosco, sustente o nosso coração e transmita a tua mensagem a cada um de forma especial. Deus amado e Deus querido, toma a minha vida em tuas mãos, para que eu possa com sabedoria ministrar aquilo que o Senhor deseja para o teu povo. Não deixe que nada, absolutamente nada, tire a atenção dos teus filhos nessa palavra, e que corações sejam transformados, mudados para a glória do Senhor. Fala conosco, essa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Semana passada nós ministramos o versículo 3. Bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós vamos ministrar esse versículo 4. Felizes os que choram. Interessante isso, né? Talvez esse versículo seja a maior contradição do cristianismo. Mas como é que pode ser feliz aquele que está chorando? Talvez seja a maior interrogação do coração de muitos cristãos ao ler esse versículo. Felizes são aqueles que choram. Porque nós associamos o choro com tristeza. Mas esse choro que Deus está falando nessa palavra, que Jesus, no Sermão do Monte, está ministrando, o próprio Cristo está dizendo, qual é esse choro? O que representa esse choro? Qual tipo de choro que Jesus está ministrando aos nossos corações? E qual é o tipo de consolo que Deus também está prometendo para aqueles que estão chorando? É isso que nós vamos falar nessa noite. Como nós ministramos o versículo 3, os pobres de espírito não tem a ver com o dinheiro ou pobreza financeira. Talvez esse versículo também ele traz algumas informações para nós importantes, porque nós vamos ver qual é o choro e qual é o consolo que Deus promete àqueles que choram. Pois esse versículo também ele contradiz a ideia do mundo que diz a você e a mim: seja feliz. Se te faz bem, é o que importa. Se está te fazendo feliz, vai viver a sua vida. Talvez nós já ouvimos muito isso. Seja feliz. Talvez você já ouviu uma palavra assim: você merece ser feliz. Talvez você já ouviu de várias situações na sua vida
a seguinte palavra: vá viver a sua vida e seja feliz. O mundo está à procura de uma felicidade. O mundo está à procura de uma alegria. O mundo está à procura de sempre se alegrar, de fazer, de viver coisas que realmente trazem a alegria plena. Mas o que é a alegria verdadeira e aonde ela está contida? Nós falamos de Salomão na semana passada, o homem que teve toda a fama, todo o dinheiro, todo o poder, toda a riqueza, toda a grandeza, e assim ele escreve o livro de Eclesiastes dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A alegria que o Senhor quer transmitir aos nossos corações é para aqueles que estão chorando. Então nós vamos expor aqui qual é o tipo de choro que Deus está falando nesse versículo 4. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Talvez você já chorou pelo luto. Gênesis 37, 24, quando José recebe a notícia, quando Jacó recebe a notícia que José supostamente tinha morrido, ele diz a palavra que ele pranteou a morte do seu filho. Ele chora a morte do seu filho que ele tanto amava. Marcos capítulo 5, versículo 38, o principal da sinagoga, chamado Jairo, atrai Jesus porque a sua filha estava doente. Quando chega na casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que todos estavam dentro de casa e estavam chorando. Jesus tira todo mundo de dentro de casa. E ali, aquela menina é levantada por Jesus. Jesus, o próprio Cristo, em João capítulo 11, versículo 35, ele chega na porta do túmulo de Lázaro. E a Bíblia vai dizer assim: Jesus chorou. Será que é esse choro que Deus está prometendo? O choro de um luto, de uma perda, de uma dificuldade, de algo que você esteja enfrentando? O choro do luto, o choro da dor, o choro da saudade. Qual é o tipo de choro que Deus está dizendo? Será que Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui, que o choro é o choro de quando nós perdemos algo? A namorada brigou e falou: não te quero mais. Aí deu um chute na bunda do rapaz e ele começa a chorar. Mas eu achei que eu ia casar com ela. Ou vice-versa, né? O rapaz chega na namorada e diz: eu não quero mais nada. Quem talvez não já chorou por amor? Ou supostamente um amor? Choramos porque perdemos algo. Talvez o seu emprego dos sonhos. Você gerou uma expectativa de crescimento e ali o patrão disse: vou ter que te mandar embora. Minera. Nós choramos isso. Será que é esse choro que Deus está prometendo? O consolo. Choramos também em momentos de alegria. Quem não já chorou em momento alegre? Que você recebeu aquela notícia que você estava tanto esperando. Um exemplo, a notícia que alguém está grávida. Tem gente que chora de alegria e de tristeza. Recebi a notícia, que coisa maravilhosa. E aquela notícia invade a alma da pessoa, invade o coração da pessoa, e ali ela chora naquela emoção. Eu acredito que você, como um bom flamenguista, em 2019 na Libertadores, quando aquele zagueiro abençoado do River Plate cabeceou errado a bola para trás e o Gabigol entrou chutando, muitos choraram. Chorou ou não chorou, João? Eu perguntei isso ao Daniel hoje cedo. Choramos de emoção, porque algo gostoso, maravilhoso está acontecendo, e aquela euforia entra no nosso coração, e acabamos chorando. Qual o tipo de choro que Deus
está mencionando aqui nessa palavra é um choro das perdas, da saudade, do luto, da tristeza, de algo que aconteceu que você não esperava, ou um choro de alegria? Nós vamos ver dentro da palavra de Deus que algumas pessoas vão chorar e esse choro não valer de nada. E nem todo mundo que chora é sinal que está fazendo a vontade de Deus. Olha para você ver, Mateus capítulo 27. Nesse mesmo livro, lá no finalzinho, capítulo 27, você vai acompanhar comigo o choro de Judas. Versículo 3. Amém? Diz assim: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas, tomado por um remorso, por um desespero, por uma angústia, ele vai arrependido, tocado de remorso, querendo consertar a situação. Não arrependido, ele vai até os sacerdotes e diz: eu pequei, eu traí sangue inocente, eu quero ter uma forma de consertar isso que eu fiz. E o que eles disseram? Não tem jeito, agora é com você. Imagina esse homem, meus irmãos, tomado desse desespero, angústia que apoderou do coração de Judas. Eu vou dizer para vocês que o que Pedro fez foi tanto quanto feio que Judas fez. Pedro negou 3 vezes na cara dura, dizendo: eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, eu não sei nem o que vocês estão dizendo. Mas existe uma diferença entre o choro de Pedro e o choro de Judas. Qual que é o choro de Judas? Ele vai consertar com os sacerdotes. Pedro, a Bíblia diz que ele chora amargamente diante do Senhor. Tem gente que está chorando, mas não está chorando porque pecou, mas pela consequência do pecado. E isso é perigoso, porque quando nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus. Quando nós pecamos, nós ferimos Deus. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. E existem situações que nós choramos pela consequência e não pelo pecado. Qual é o choro que Deus está despertando e querendo falar conosco? Olha outro texto, Hebreus. Esse texto aqui é forte e eu preciso ministrar ele ao seu coração. Hebreus 12, verso 16. Hebreus, capítulo 12. Acompanhe comigo, por favor. Verso 16. Amém? Diz assim, Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de... Vocês estão aí, gente? Lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha que forte. O texto está dizendo que Esaú, ele foi até o pai dizendo assim: eu vendi o meu direito de primogenitura e eu quero de novo a minha bênção. Me abençoa, por favor. E ele chora diante do pai. Não teve jeito. Isso é muito sério, irmãos. Porque eu já vi gente chorando que não está arrependido. Ele está chorando por quê? Porque ele perdeu algo. Exemplo, o cara traiu a esposa. A esposa descobre, aí ele vai chorar.
Ele chora, não é porque ele traiu a esposa. Ele chora porque ele perdeu a família. Isso é sério. Quando alguém perde o ministério, aí chora. Ele não chora porque ele cometeu um pecado. Ele chora porque ele perdeu uma bênção. E é o que aconteceu com Esaú, que ele quis de novo ir lá pegar a bênção dele. E o pai disse assim, não tem jeito. Não tem como fazer nada por você mais. Aí ele vai chorar. Ele busca esse arrependimento com lágrimas, mas ele não é arrependido. Isso é sério. Eu tenho que te dizer que nem todo mundo que chora está arrependido. Nem todo mundo que está chorando está tomado de arrependimento. Cuidado com as lágrimas de crocodilo que muitas vezes nós estamos vendo nas pessoas e achamos, nossa, mas ele está chorando. Talvez ele está chorando porque perdeu, não porque está arrependido. Cuidado. É esse choro que Deus está dizendo que ele vai gerar consolo? Não. Nenhuma dessas opções, a resposta é não. Deus não está prometendo consolo para aquele que está chorando um luto. Deus não está prometendo consolo àquele que está chorando uma perda. Deus não está prometendo consolo àquele que está chorando, tocado de remorso, como Judas aconteceu com Judas. Deus não está prometendo consolo para um homem como Esaú, que quer só a bênção e não quer consertar com Deus. Ele não está prometendo esse consolo. Então, pastor, qual o choro que Deus quer ver no meu coração? E é sobre isso que eu quero falar. E talvez o nome dessa mensagem poderia ser a alegria de chorar. Se fosse ter um nome, a alegria de chorar. Qual o choro que Deus quer ver no meu coração e no seu coração, que esse choro realmente vai gerar consolo? O primeiro texto está em Lucas 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Você que está em casa, seja abençoado com essa palavra. Aleluia. Lucas 7, versículo 37. Amém? Lucas 7, verso 37. Olha o que diz o texto. Eis que uma mulher da cidade, qual o nome dela? A Bíblia fala que ela é pecadora, não fala nome. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Verso 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Irmãos, esse é o primeiro choro que Deus quer ver no meu e no seu coração. Choro do arrependimento. Irmãos, eu preciso te dizer isso. Essa mulher é uma mulher talvez prostituta. A Bíblia vai dizer que ela é pecadora e depois o fariseu vai citar um pouco sobre quem é ela. E é interessante analisarmos que ela toma lugar à mesa e ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela chora aos pés de Jesus. Ela rega os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Irmãos, essa mulher ela está tomada de um arrependimento e ela vai para os pés de Jesus chorar. Uma pessoa falou isso comigo hoje, ela falou assim, Marcel, eu achei interessante na sua palavra que em muitos momentos as orações da igreja você não vê mais pessoas chorando. As orações você vê pessoas gritando, falando em línguas, pulando, mas você não vê pessoas tomadas desse choro de arrependimento, de estar aos pés de Jesus clamando por misericórdia, clamando pela graça de Deus. E eu preciso te dizer isso, nós escandalizamos com o pecado dos outros, mas não escandalizamos com os nossos pecados.
Isso é duro falar, isso é duro para ouvir, mas a gente julga o pecado dos irmãos. A gente fala, mas o irmão é isso, mas o irmão é aquilo, aquele irmão fez isso, aquele irmão fez aquilo outro. Mas a minha pergunta é: você já se escandalizou com os seus pecados? Chegar diante de Deus e dizer para Deus: Deus, me perdoa porque eu sou um fariseu. Deus, me perdoa porque eu sou um hipócrita. Deus, me perdoa porque eu fui falso naquele momento. Me perdoa porque hoje eu falei uma mentira, assim, assim, assado. Nós escandalizamos muito, irmãos, com o pecado dos outros. Mas quando a gente vai para a presença de Deus, nós precisamos fazer como essa mulher, tomada de arrependimento, chorando aos pés de Jesus. A minha oração é para que o nosso coração e os nossos olhos voltam a ter lágrimas de arrependimento, de choro, de pedir misericórdia para Deus, de pedir o clamor do coração de Deus para o nosso coração e nos prostrarmos diante dele. Nós choramos pelas debilidades, choramos pelas perdas, choramos pelo luto, choramos pela dor, mas infelizmente não somos capazes de chorar pela santidade de Deus que estamos ferindo. Isso é sério. Nós choramos por tantas coisas, mas não choramos porque ferimos a Deus, porque entristecemos o coração de Deus, porque ferimos a Deus com as nossas atitudes. Irmãos, aprenda algo. Salmo 51, verso 17. Não existe nada que mexe mais com o coração de Deus do que um coração quebrantado. Davi vai dizer assim no Salmo 51: sacrifícios para Deus é um coração quebrantado. Quebrantado vem da palavra quebrado. É um coração quebrado, um coração contrito. Diz a palavra que Deus não despreza um coração contrito. Irmãos, não tem nada que mexe mais com o coração de Deus do que um coração arrependido. Você pode ter feito toda e qualquer pecado do mundo, se arrependeu, Jeová está pronto para te abraçar. Lembra do filho pródigo? Ele foi para o campo, ele pecou, ele gastou os bens, ele fez tudo de errado, mas quando ele decidiu: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Diz a Bíblia que o pai abraçou, beijou, mandou matar o melhor novilho, colocou o anel no dedo, as sandálias nos pés e disse: vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto e reviveu. Aleluia! Sabe o que isso quer dizer? O pai não rejeita um coração quebrantado. O pai não despreza um coração rendido. Um coração que assumiu: eu pequei, mas eu quero o Senhor na minha vida. É esse choro que Deus requer de nós. E Deus, meus amados, Ele não está se importando com o seu ato. Ele se importa com você. É isso que nós precisamos entender. Deus, Ele não está se importando com aquilo que você fez. Ele se importa com a sua vida. Mas é necessário arrependimento. É necessário quebrantamento. É necessário se humilhar. É necessário ir até Deus. É chorar aos seus pés. É ir até Ele. Porque esse choro, diz a palavra, quem está chorando assim vai ser consolado. Tem consolo de Deus para a sua vida. Outro choro que Deus quer ver em nós. Neemias capítulo 1, abra comigo se você pode. Neemias capítulo 1, versículo 2. Eu disse primeiramente na primeira parte que Deus não quer. Qual o tipo de choro que Deus não aceita? Agora nós estamos ministrando sobre o choro que Deus quer. Versículo de número 2, diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que se escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-lhe os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo.
Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Sabe o que está acontecendo aqui? Neemias está perguntando assim: o que aconteceu com o povo que voltou do exílio? Como eles estão? Como está Jerusalém? Eu quero saber como está os meus irmãos de fé, os meus irmãos, os meus compatriotas, como eles estão? E ele vai receber uma notícia, que todos os que restaram do exílio da Babilônia estão em grande miséria, estão em desprezo, estão em profunda miséria, vivendo uma situação muito adversa. Olha o que Neemias vai fazer, verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, quando ele recebe uma notícia que aqueles irmãos estavam em grande miséria e desprezo, ele chora, ele lamenta, ele vai até Deus e clama: Deus, misericórdia, Senhor. Tem alguns dos meus irmãos que estão vivendo em miséria, estão vivendo em desprezo. E a minha pergunta é: você tem chorado pela situação espiritual que os seus irmãos de fé estão vivendo? Como eu disse, somos bons para julgar, lançar uma palavra. E sempre falamos assim, essa é a linguagem do crente velho: fulano de tal não quer nada com Deus, não. Eu tenho por mim que é o seguinte: você só pode dizer essa palavra no dia que você for lá orar, pagar o preço, abençoar essa vida, estar junto com ele, caminhando com ele. Se você não fizer isso, não abra a boca para falar, não. Eu falei com o Paulo, eu falei isso hoje de manhã. O Paulo tem uns 60 dias que não usa droga, não é isso, Paulo? 60 dias que não usa droga, está aqui na igreja com a gente. Se a gente for ouvir as pessoas do mundo, o Paulo não quer Deus, o Paulo já esteve na igreja, o Paulo é isso, o Paulo é aquilo, ninguém ajudava. Aí eu disse para ele: Paulo, eu vou ajudar até que você me prove o contrário. Porque nós somos capazes de apontar o dedo e dizer assim: esse aí fez isso, esse ali fez aquilo, esse aqui fez aquilo outro. Mas o que você fez para ajudar? Somos bons mesmos para acusar, para lançar a palavra e botar peso. É o cara que está sendo enterrado lá, vem o outro com a terra e vão ajudar. Mas você já parou para orar? Você já parou para interceder? Você já parou para dar uma palavra amiga? Diz a Bíblia que Neemias ele vai se assentar e chorar. E sabe onde que Neemias estava aqui? Dentro do palácio. Num lugar de conforto, num lugar de paz. Não precisava esquentar a cabeça com ninguém. Ele estava no melhor lugar do mundo. Era copeiro do rei. Mas ele vai chorar. E o choro dele vai produzir uma ação. O que ele faz? Ele se levanta e diz: eu vou lá ajudar meus irmãos. Eu vou lá reconstruir os muros de Jerusalém. Eu vou lá ajudar aqueles que estão em desprezo. Eu vou lá estender as mãos para aqueles que estão vivendo uma miséria. Em nome de Jesus, chore pelo estado espiritual das pessoas que estão ao seu redor. Critique menos e ore mais. Amém? Deus quer nos despertar nesse choro. Outro choro importante, esses dias eu preguei sobre isso. Filipenses 3. Olha que choro que Paulo ele menciona aqui em Filipenses capítulo 3. Versículo 18. Aleluia. Outro tipo de choro que Deus vai gerar consolo. Filipenses 3,18 diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo vai chorar pelo estado dos seus irmãos na fé. Agora ele não chora por quem está perdido lá fora. Ele chora por quem está perdido aqui dentro. Paulo está chorando pelas pessoas que estão dentro da igreja e estão perdidas. E existe esse tipo de gente.
Paulo vai chorar pelo tipo de gente que está dentro da casa do Senhor e está perdido. Você já chorou por alguém que está perdido dentro da igreja? Você já visitou alguém que se perdeu na fé? Você já foi atrás de alguém, já mandou uma mensagem para alguém que está perdido? Irmãos, isso é sério. Paulo vai chorar não agora por aqueles que estão lá no mundo se perdendo. Ele vai dizer que existe um tipo de gente que está dentro da igreja e está perdido. É esse choro que Deus está prometendo consolo. É esse tipo de choro que nós choramos pelo nosso pecado, mas choramos pelo estado espiritual dos nossos irmãos na fé. Choramos porque as pessoas não querem ter vida de oração. Choramos porque as pessoas perderam o primeiro amor com Deus. Choramos porque a igreja não é uma igreja viva em Deus. Choramos porque as pessoas perderam o prazer de fazer a vontade de Deus. Choramos porque o esfriamento na fé tem pegado muitos cristãos. E o grande dia se aproxima, Jesus está voltando, e é momento agora de nós agarrarmos ainda mais na fé, na palavra, no temor. Nós choramos porque tem gente que tem 30, 20 anos de igreja e não entendeu nada do que é o evangelho. Tem gente que está aqui, mas não está. É o crente girafa, o corpo está aqui e a cabeça lá fora. Isso é sério. Paulo vai chorar por esse tipo de gente. Chore por um amigo seu que está perdido. Chore por alguém que não tem desejo mais de viver a vida dele com Deus. Eu visitei um casal meio desviado dos caminhos do Senhor. Eu falei com eles assim: eu posso parar de orar por vocês? Porque vocês estão me cansando muito. Aí eles falaram assim: pode. Eu falei assim: então graças a Deus que naquele grande dia Deus não vai me cobrar de vocês. Vocês estão me liberando. Mas enquanto eu pude fazer algo, eu estava fazendo. Jesus um dia, e esse é o último choro, não precisa abrir, ele chega em Jerusalém, Vinícius, e a Bíblia vai dizer que ele chora ao ver Jerusalém. E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse o que custa para ter paz. Lucas 19, 41, texto. Vai ter um tempo em Jerusalém que eles vão te cercar. Vocês vão viver guerras. Vocês vão passar aflições. Porque vocês não valorizaram esse tempo que está presente. Sabe por que Jesus está chorando? Ele está chorando por uma nação. Está chegando o tempo do Bolsonaro e do Lula. Se você é outro, me desculpa, mas eu acho que vai ficar os dois mesmo. O ano que vem, ou é Bolsonaro ou é Lula. E a briga no Facebook é essa, né? Bolsonaro e Lula. Dá o coraçãozinho pro Bolsonaro, dá o curtido pro Lula. A briga tá essa. Irmãos, engraçado que a gente briga, mas não chora. Vocês já repararam que dos ambos os lados tem corrupção? Não dá para defender ninguém, irmãos. Eu não estou falando aqui que o lado B é bom, o lado C é ótimo, e o lado D, todos os lados têm corrupção. Você vai exercer a sua cidadania de acordo com o seu pensamento, o que defende o seu lado, é isso aí também que eu vou fazer. Mas nós precisamos entender que está essa briga toda hoje, e vai continuar essa briga. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós não paramos para chorar. A corrupção que está instaurada no Senado, na Câmara dos Deputados, em todo lugar tem propina, em todo lugar tem corrupção. O Rio de Janeiro, então, misericórdia. Parece que aquele estado foi entregue nas mãos do maligno. Aonde você vai no Rio de Janeiro tem corrupção. Minas Gerais, você vê que aonde você está indo tem corrupção. Tudo que tem acontecido, irmãos. A gente não tem parado para chorar pelo estado que nosso país está vivendo. E a gente fica lá, coraçãozinho para um, curtida para outro. Eu defendo, o lado de cá é melhor. Não, irmãos. O nosso dever é orar e chorar pela nossa nação. Será que você e eu temos parado para orar pelo nosso Brasil? Chorar pela situação que se encontra o país?
Agora, qual o consolo que Deus está prometendo? Volta lá no texto, Mateus 5. Mateus 5, verso 4. Felizes, bem-aventurados os que choram, porque serão... Qual o consolo que Deus está prometendo? Número 1. O choro pelo pecado traz alegria. Irmãos, se você chora pelos seus pecados, você tem alegria dentro do seu coração, sabendo que é pecador, sabendo que é falho, sabendo que não é nada. Mas se chorar pelo seu pecado, você pode ter certeza que o seu coração estará feliz em Deus. O seu coração estará alegre em Deus. Número 2. O choro pelo convencimento do pecado traz paz. Nada melhor do que ter uma consciência que foi perdoado. Fale para o irmão que está do seu lado. Tenha consciência que foi perdoado. Eu gosto muito do texto de Mateus 4, Marlon. Mateus 4, a Bíblia vai dizer que o diabo propõe a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O texto vai dizer que Jesus diz: não só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca de... A resposta de Jesus foi sobrenatural. Jesus tinha poder de transformar aquela pedra em pão, sim ou não? Jesus tinha poder. Ele tem poder. Mas o grande problema é ele transformar a pedra em pão, comer o pão, mas a consciência é pedra. Tem gente que transforma a pedra em pão. Ele está comendo pão, mas a consciência está acusando. A consciência é pedra. Isso é sério. Sabe por quê? Quando você colocar a cabeça no travesseiro, é aí que é o negócio. Por isso que a Bíblia vai dizer que doce é o sono do justo, porque ele tem paz para colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Agora eu quero ver você viver a sua vida do jeito que você quer, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. O Corá estava falando, né, Corá? De 10 anos só dormiu 5. Só dormiu a metade. O Hélio também falava isso. Quando chegava a noite para dormir, aí que a acusação do Satanás vinha. Aí não tinha sono, levantava para andar para ver se cansava. Aí o carro estava indo, aí ele estava indo de noite, e o carro vinha, ele virava para cá. Aí depois o carro passava e eu... O que é isso? Quando coloca a cabeça no travesseiro, é que sabe como está a consciência do irmão, da irmã. E a Bíblia vai dizer que o consolo aqui é para aqueles que estão chorando pelos seus pecados. E eu te pergunto, você tem a consciência que Deus te perdoou? Você tem a consciência, a sabedoria na sua mente, o entendimento no seu coração, que Deus te perdoou, que Deus te justificou, que Deus te purificou? Eu tenho certeza, se você tem uma mente justificada, um coração justificado por Deus, você coloca a cabeça no travesseiro e diz: vem sono. Tem gente que está tão justificado que dorme até demais. Tem gente que está tão em paz que, se não colocar despertador, perde hora sempre. Não é, Paulo? Nós precisamos aprender, irmãos, que o choro que Deus está prometendo consolo, a paz no nosso coração, é a consciência que você foi perdoado. Sabe qual que é a função do diabo? Acusar os irmãos. Lá em Apocalipse 21, vai dizer que quando o diabo for preso,
Aí ele usa o termo que é usado assim: e foi preso o acusador dos irmãos, que acusava os irmãos dia e noite. Sabe o que isso representa? O diabo, o papel dele é acusar. O papel dele é como se fosse o promotor lá na justiça, né? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso advogado. Quando o promotor vem, que é o advogado do Satanás, vem acusar, ele bate de frente com o advogado que se chama Jesus. Não tem mais nenhuma acusação contra os eleitos de Deus. Aleluia! Eu justifiquei, eu perdoei, eu sarei, eu limpei, não tem acusação mais, porque a consciência está livre. É a mesma coisa de você ir para uma audiência sabendo que a causa está ganha. Você vai com a consciência tranquilo. Mas vai para uma audiência devendo. Você não sabe o final do trem, o que vai dar? A melhor coisa é ir com a consciência em paz. Oh Deus, eu tenho minha consciência em paz. Vai dar certo, já deu certo. Então, esse consolo é aquele que foi perdoado e tem a consciência que foi perdoado. Terceiro, as lágrimas são sementes de conforto. Salmos vai dizer: o que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará consigo trazendo seus feixes, seus moles com alegria. O que está dizendo? As suas lágrimas, os seus choros são sementes. E você chora, planta, e depois você chora de novo e rega. Aí daqui a pouco nasce uma planta, nasce uma bênção, porque Deus está prometendo consolo àqueles que estão chorando. E essas lágrimas, de verdade, no meu e no seu coração, o que nós aprendemos com isso? São sementes de conforto. Se você está chorando, pode ter certeza, na presença de Deus, você voltará trazendo seus feixes com alegria. E o último, as lágrimas que tem um céu nos aguardando. Choramos por tantas coisas na terra, mas será que nós choramos pelo céu? As lágrimas tem um céu te esperando. Tem um céu te esperando. Eu vou falar de novo. Tem um céu que está te esperando. Se você chora, tem um céu que te espera. E eu encerro com uma frase assim: o propósito de Deus não é te fazer feliz, e sim santo. Pois quem é santo foi perdoado, e quem é perdoado é feliz. Vou falar de novo. O propósito de Deus não é te fazer feliz, e sim santo. Pois quem é santo foi perdoado, e quem é perdoado é feliz. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. A Ele a glória para sempre. Amém. Cante isso. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a Espírito Santo, nós oramos nessa noite, Deus. Queremos nos apresentar diante de Ti mais uma vez, sabendo, Pai, que o consolo é para aqueles que choram pelos seus pecados, pelas suas mazelas, suas fraquezas, suas debilidades.
Esse consolo é o céu, Deus, que está nos esperando. Uma consciência limpa, que fomos justificados, que fomos purificados. Deus, muito obrigado pela tua santa palavra em nossos corações. Choramos por tantas coisas nessa vida, mas nos ensina a chorar pela presença do Senhor que está indo embora. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a chorar pelos pecados que temos ferido a tua santidade. Temos realizado coisas que não agradam o teu nome, feito coisas que não glorificam o teu nome. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos capacitar, Senhor, a termos a consciência purificada, perdoada pelo sangue de Jesus. Pois felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Que a tua graça seja sobre nós e o teu nome seja sempre glorificado, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, aplauda o nome do Senhor.